Muito bem, senhoras e senhores, essa é a terceira aula de ótica geométrica e nessa aula eu vou falar sobre 3 assuntos: lentes esféricas, curva base e vergência da lente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos recapitular alguns conceitos fundamentais. E o primeiro deles é a lei de Snell-Descartes, que fala que a refração depende do ângulo de incidência e dos índices de refração de cada meio, e é única para cada comprimento de onda, e ocorre sempre que há uma interface ou um dióptro e a luz passa de um meio para outro, em uma superfície paralela com um ângulo relativo à normal, que é a linha imaginária perpendicular à superfície. Quando a gente tem uma lente, na verdade, a gente tem 2 refrações, a de entrada e a de saída. Quando as interfaces são planas e não paralelas, nós temos um prisma, e eu já falei que uma lente pode ser entendida como a união de 2 prismas pelo ápice ou pela base, e aqui nós vamos ter, em cada ponto de contato do raio incidente com a superfície, uma refração. E se a gente entender uma esfera como uma sequência infinita de suas tangentes, nós vamos ter uma sequência infinita de superfícies retas, e é assim que funciona uma lente esférica. Na verdade, as lentes podem ser consideradas como divergentes ou convergentes, dependendo da forma como a gente associa os prismas. Esses são os conceitos fundamentais para a gente entender a refração nas lentes. Agora eu vou falar sobre as lentes em si. O fato é que a lente ela é composta pela superfície esférica 1, a primeira, e a segunda superfície esférica 2. E em cada superfície ocorre uma refração, e essa refração ela é proporcional à normal, que é perpendicular à tangente do ponto de contato do raio de incidência. Como uma esfera ela é composta por infinitas tangentes, a gente vai ter infinitas refrações simplificadas em uma única, mesmo que seja baseada em 2 curvas. E na verdade a gente vai simplificar também esse fato de serem 2 curvas como sendo uma única refração. Agora sim, falando em lentes, a primeira coisa que tem que ser entendida é que uma lente esférica é nada mais do que uma seção de uma esfera tridimensional. Então aqui eu vou ter uma lente. Na verdade é um pouco mais do que isso, porque dependendo da maneira como eu posiciono essas esferas, eu posso ter vários formatos de lentes. A mais simples de entender é a plano-convexa, mas eu posso ter a intersecção de 2 esferas e, portanto, uma lente bicôncava, ou a intersecção de 2 esferas de raios de curvatura diferentes, formando uma lente côncavo-convexa. Ou ainda, trabalhando com a diferença entre as 2 esferas, tendo uma lente bicôncava ou plano-côncava, ou côncavo-convexa. Então essas são as principais composições para a formação de lentes. Nem sempre a gente vai trabalhar com todas elas na oftalmologia. Mas se você partir dessa imagem bidimensional e fizer uma extrusão dela para uma imagem tridimensional, a gente vai ter nada mais, nada menos do que um cilindro. E eu posso ter todas essas lentes montadas na forma de um cilindro. Essas são então lentes cilíndricas. E a gente pode ter uma combinação de um cilindro numa forma chamada toro, ou poia de pneu, ou rosquinha, e uma seção de um toro nada mais é do que uma lente tórica. E essa nomenclatura que a gente precisa entender hoje, nesse momento. A gente tem lentes esféricas, lentes cilíndricas e lentes tóricas. Então, chamar uma lente com astigmatismo de tórica significa que ela é esferocilíndrica. E essa é a nomenclatura que a gente normalmente deve utilizar. Chamar uma lente de cilíndrica significa dizer que ela tem um dos seus eixos necessariamente plano. Não é uma esfera, nem um toro. Embora tecnicamente a gente use esses termos como similares, eles não significam a mesma coisa. Então, lentes esféricas, lentes cilíndricas e lentes tóricas, ou esferocilíndricas. Esses são os principais tipos de lentes esféricas que a gente tem, e a gente vai se restringir na oftalmologia basicamente a esses 2 modelos principais aqui, talvez esses 4. Embora, por exemplo, a lente de 28, a lente de 20, a lente de 78, a lente de 90 tenham essa apresentação mais ou menos aqui.
Então, quando a gente fala de uma lente de oftalmologia, a gente vai ter, por exemplo, uma lente plano-côncava, em que os raios vão vir na primeira refração, passar de forma perpendicular e, portanto, não sofrer desvio, e toda a refração vai ficar contida na segunda curvatura. Ou um outro formato de lente, em que a gente vai ter muita refração na primeira curvatura e pouco na segunda curvatura. Se a gente lembrar de um dos princípios da transmissão da radiação eletromagnética, que é a reversibilidade do trajeto, nessa primeira lente eu vou ter zero refração na primeira curvatura e toda a refração na segunda curvatura para formar o foco mais ou menos aqui. Pela reversibilidade do sistema, eu vou ter o ponto focal aqui, toda a refração na primeira curvatura e zero refração na segunda interface. Partindo de um ponto focal aproximadamente aqui, eu vou ter toda a refração na primeira superfície e nenhuma refração na segunda interface. Para essa lente plano convexo ou convexo plano, da direita para a esquerda eu vou ter toda a refração na segunda curvatura aqui. Percebam que se eu considerar o ponto focal à esquerda dessa imagem, eu vou ter um pouco de refração na primeira e mais refração na segunda superfície. De maneira geral, os raios vão continuar sendo paralelos a partir desse ponto focal, mas não necessariamente essa distância focal da superfície plana até o foco vai ser a mesma distância focal da superfície côncava até o foco. Então, dependendo do lado da lente, a distância focal não vai ser necessariamente a mesma. Então, conclusão, o lado da lente importa. E nós vamos ter, portanto, uma superfície anterior e uma superfície posterior que vão ter efeitos relativamente diferentes dependendo do lado que ela vai ser apresentada. E para isso a gente tem que escolher qual é o melhor lado ou qual é a melhor curvatura para as lentes oftalmológicas. E isso é chamado de curva base. E o fato é que a diferença entre as curvaturas é que vai me dar a dioptria. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma curva anterior de 6 e uma curva posterior de menos 4 e, portanto, uma lente com dioptria 2. No segundo exemplo, eu vou ter uma curva anterior de 5, uma curva posterior de menos 3, a dioptria dessa lente 2 também. Aqui dioptria 2 também, aqui dioptria 2 também, e assim por diante. Aqui, na verdade, nada mais é do que a lente virada. Então, a diferença entre as curvas gera a dioptria na prática clínica. E eu posso obter essa dioptria através de diferentes composições de curvas, sejam elas positivas, sejam elas negativas. E existe um conceito chamado curva base, é a curva anterior contra a qual eu vou criar uma curva posterior para que eu consiga a dioptria desejada. E essa curva base, em média, ela é calculada empiricamente da seguinte forma: 6 mais o equivalente esférico. Então, por exemplo, para um paciente, uma refração de mais 1, aqui nós vamos ter mais 6, aqui, ou uma curva 6 ou uma curva 7, e aqui uma curva posterior de menos 6 ou menos 5, para que a dioptria final seja 1. Mas essas curvas não são calculadas uma por uma para todo mundo. Existem alguns blocos e alguns padrões de curvatura que são dispostos dessa maneira. Dependendo da potência da lente, nós vamos ter uma curva base padrão. Como referência, a curva base universal é 6. À medida que eu aumento a hipermetropia, eu vou aumentando a curva base. À medida que eu diminuo a hipermetropia, ou aumento a miopia, eu vou diminuindo a curva base. E essa chamada de elipse de Cherny é utilizada pelos laboratórios para criar as tabelas de curva e de disponibilidade de blocos. Então, por exemplo, uma refração que fique nesse caso aqui, uma refração que fique entre 0 e mais 2 vai usar uma base 6. Se na minha receita, na próxima troca de lentes, eu passo por uma lente mais 2,25, ele vai cair no padrão de base 8 e vai haver uma mudança de curva base. E muitas vezes, por 0,25, a gente cai, evidentemente, em alguns casos,
uma diferença de 0,25 vai me colocar numa outra sugestão de curva base. E muitas vezes a gente vai ter diferentes curvas bases porque as refrações do paciente são diferentes. Por exemplo, num olho caiu mais 2, no outro olho mais 2,25. Então um olho vai ser sugerido curva base 6, na outra lente curva base 8. Essa é uma das pequenas situações em que normalmente o laboratório já não vacila e ajusta para que a mesma curva base seja utilizada. Agora, mudanças acontecem e às vezes insatisfações acontecem para pacientes em que ele usava mais 2, agora passou para mais 2,25 e a curva base aumentou. Ou ele usava mais 2,25 e passou para mais 2 e a curva base diminuiu. Então, entre as trocas de lentes, pode acontecer mudanças de curva base pela variação da refração ou da disponibilidade de bloco de um outro fabricante, e isso pode gerar um desconforto para o paciente. Então, entender que a mudança da refração pode gerar uma mudança de curva base e entender que a mudança de curva base das lentes do paciente pode gerar uma insatisfação é fundamental para uma boa conferência de lentes na oftalmologia. Independente da curva base, independente de serem duas refrações, a gente simplifica esse raciocínio todo como se a lente fosse uma única refração e a gente segue esse princípio na construção de imagens e para responder às questões de prova, de refração na prova. A primeira lei de construção de imagens em lentes finas é que o raio paralelo bate na lente e vai passar no ponto focal. A segunda lei diz que o raio que passa no ponto focal vai passar pela lente e seguir paralelo. E a terceira lei diz que o raio que passa pelo centro da lente não sofre refração. Com qualquer dois desses três raios, a gente constrói a partir do objeto, a gente constrói a imagem. Esse é um aplicativo que simula a refração, então nós vamos ter aqui o objeto numa certa distância, o ponto focal do objeto, aqui, a imagem desse objeto e o ponto focal da imagem com uma lente com foco igual a 2. À medida que eu afasto o objeto em direção ao infinito, a imagem se aproxima do ponto focal. Se eu conseguisse colocar exatamente sobre o infinito, a imagem ia ser exatamente sobre o foco. À medida que eu trago o objeto para o foco, a imagem vai se formar no infinito. Isso vale por uma lente positiva como por uma lente negativa. As características das lentes positivas é que a imagem vai ser real, ou seja, fora da lente, invertida e menor. A não ser quando eu coloco nessa posição para dentro do foco em que a imagem vai ser real, direta e maior. Muito parecido com a simulação com espelhos, né? E se eu tenho uma lente que é, na verdade, divergente, eu vou ter essas características de objeto e imagem. Uma imagem virtual, direta e menor. É importante brincar com esse simulador para entender diferentes posições que o objeto e imagem podem, diferentes relações que o objeto e imagem podem ter, porque isso variações dessas posições são questões recorrentes nas provas. O fato é que a gente tem que entender o conceito. O fato é que é preciso entender o conceito de divergência da lente. E para lentes finas com raios paralelos, a gente vai ter que a potência da lente se dá pela distância focal. Sejam para lentes convergentes ou para lentes divergentes, a gente já falou sobre isso em uma outra aula. Daí a origem dessa fórmula em que a dioptria da lente é calculada pelo índice de refração divididos do meio, né, divididos pela distância focal da lente. Por exemplo, para uma dioptria nós temos a distância focal a 1 metro, para 2 dioptrias a meio metro, ou 50 centímetros, para 10 dioptrias a 10 centímetros e assim sucessivamente. Seja a imagem real na lente convergente, seja o foco real na lente convergente, seja o foco virtual na lente divergente. Mas isso para lentes finas com raios paralelos. A equação correta, na verdade, deve ser considerada contando a vergência
e o foco dos dois lados da lente. Como a gente considera raios paralelos, a gente tem que essa primeira parte da equação é zero e considera apenas essa segunda parte da equação que a gente tem aqui. Quando a gente tem um sistema desses, que é uma típica questão de prova, por exemplo, qual a lente necessária para conseguir o foco a 10 centímetros de um objeto que está a 20 centímetros de distância? Então a gente tem que calcular a dioptria total do sistema ou da lente, considerando a dioptria de incidência e a dioptria de refração. A maneira mais simples de fazer esse cálculo todo é imaginar que na verdade nós temos aqui um sistema de duas lentes, em que a primeira parte do sistema serve para colocar os raios que são divergentes em uma posição paralela, e a segunda parte do sistema serve para colocar os raios paralelos numa posição convergente. Então a gente vai dividir o problema em duas etapas. A primeira etapa a gente vai descobrir que a dioptria necessária é 5, portanto é divergente, portanto ela vira 5 positivo. E a segunda etapa dessa questão aqui é de 10 dioptrias, portanto a resposta total é de 15 dioptrias. Essa é uma típica questão de prova que muita gente não consegue responder porque não entende que, na verdade, a lente pode ser decomposta em duas etapas. E aí fica simples de calcular. E com isso a gente encerra essa aula de ótica geométrica.